eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, para celebrar o orgulho LGBT, conversei com Regina Facchini sobre o seu clássico livro Sopa de Letrinhas, Movimento Homossexual e Produção de Identidades Coletivas nos anos 90. Por meio de uma etnografia do Grupo Corsa, de São Paulo, realizada entre os anos de 1997 e 2001, e a análise de vasto material documental, Facchini analisou os processos de construção e reconstrução das identidades coletivas do movimento que hoje chamamos de LGBT ou até LGBTQIA+. O SOPA é provavelmente mais conhecido pela maneira como organizou a história desse movimento em 3 ondas distintas. Mas mais do que recontar essa história, observar a dança das letrinhas permite analisar uma série de disputas e relações, tanto internas ao movimento quanto externas, e que envolvem distintos projetos políticos, conexões com organizações internacionais, com o mercado e também com o Estado. É no meio desse processo e atravessado por todos esses fios que as identidades L, G, B e T se constituem e se reconfiguram, nunca como algo essencial, mas sempre relacional. Esse episódio faz parte da campanha Além do Arco-Íris, que busca incentivar cada vez mais a participação de pessoas LGBTQIA+, na podosfera. A campanha é uma iniciativa da rede LGBT Podcasters, que nós do Larvas também participamos. Fique agora com a nossa conversa! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, Thiago. Oi, pessoal que está ouvindo. Eu sou Regina Facchini, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp. Eu me doutorei em Ciências Sociais pela Unicamp. Eu fiz graduação em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política. Isso terminou em 1995. E fiz um mestrado em Antropologia Social na Unicamp, que foi de 97 até 2002. E eu acho que é por conta desse mestrado que a gente está aqui hoje. É exatamente por conta dele, Rê. Acho que chegou esse momento da gente conversar sobre o Sopa de Letrinhas, esse livro que ele é fruto da sua dissertação de mestrado, né, e que se tornou, para nossa felicidade, inclusive, um clássico dos estudos de gênero e sexualidade, especificamente sobre o movimento LGBT no Brasil. Na verdade, na época, nem tinha esse nome, essa sigla LGBT, mas bem, isso sem spoilers, né, porque isso é parte do papo e parte da sua análise. Pra gente, então, começar a conversa, antes de entrar nesse livro, Rê, eu queria que você contextualizasse um pouco pra gente como é que você foi se interessar por estudar o movimento LGBT e como é que era esse campo de estudos de gênero e sexualidade nessa época, esse campo de estudos do movimento LGBT, se é que isso existia também, né? Bom, Thiago, tudo isso começou quando eu estava na graduação ainda, lá por 1994. Eu era uma estudante de graduação que tinha um filho pequeno, já na graduação era mãe, tinha sido mãe com 17 anos, trabalhava num sindicato. Bem, enfim, o interesse pelas questões de gênero tinha a ver com a minha vida, tinha a ver com o perfil familiar no qual eu tinha estado inserida, tinha a ver com coisas que aconteceram na minha vida, inclusive ser mãe muito jovem. E tinha havido a Eco 92. E eu tinha acompanhado toda aquela conversa sobre ONGs, que tinha a ver com aquele contexto da Eco 92, muito tempo atrás, né? E aí, eu fiquei pensando, bom, mas essas ONGs, elas não têm a ver com isso de movimento. E naquela época eu tinha
há pouco tempo me afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Eu me afiliei ao partido em 1988. Enfim, tinha uma convivência com movimentos sociais. Então, mas eu era uma estudante de graduação, olhava para aquilo tudo e falava, bom, tem alguma coisa mudando aí. E, ao mesmo tempo, eu fui aluna de algumas pessoas, tanto do Júlio Simões, quanto do Cláudio Coelho, que eram professores que tinham passado pela Unicamp para fazer mestrado e ou doutorado. E eles conheciam ali o Peter Fry, o Nestor Pellonger, a Maria Filomena Gregori, o Edward McRae, aquelas pessoas que tinham escrito sobre movimentos sociais feministas e homossexuais na década anterior. E lendo aquelas coisas, né, porque um dos professores, o Cláudio Coelho, botou numa disciplina essas coisas sobre o movimento homossexual, sobre o movimento feminista da década anterior, e eu ficava, bom, esse movimento que chamam de alternativo, então ele seria mais resistente ao contato com o Estado. As ONGs têm essa estratégia que vai mais pela relação socioestatal aí, né? Então, por que não, né? Estudar ONGs entre esses movimentos, como é que é essa relação entre movimentos sociais e ONGs, entre esses movimentos que seriam mais refratários, o que a literatura dizia que já foram mais refratários ao Estado. E isso deu origem a um trabalho de conclusão de curso, né, que ainda envolvia movimento LGBT, ou naquela época homossexual, e feminista. Desse trabalho de conclusão de curso saiu o projeto de mestrado que eu apresentei para a seleção para o ano de 97 na Unicamp. Bem, eu não estudava numa universidade pública, então quando eu cheguei lá também foi aquele processo todo de adaptação, né, que alguém que não tinha a universidade pública como destino óbvio passa ao chegar a esse espaço. E na época, quando eu fiz o projeto, eu já fiz só com o movimento LGBT, ou naquela época homossexual. Eu não falava no movimento feminista. E isso, eu na graduação fui o tempo todo muito mais próxima da ciência política do que da antropologia. Mas, naquele momento, como eu estava me propondo a estudar movimento homossexual, eu sabia que na ciência política não tinha a menor chance disso acontecer naquele momento. Não porque eu conhecesse muito da ciência política, mas o pouco que eu conhecia, e a minha graduação tinha sido com ênfase em ciência política e em análise de políticas públicas, eu tinha alguma noção de que aquilo era muito distoante. Então, quando eu prestei a seleção para o mestrado, eu prestei na antropologia. E mesmo na antropologia, era estranho aquele tema. Ninguém trabalhando com isso. Ninguém tinha trabalhado com movimento social na relação com a homossexualidade em São Paulo desde o Edward McRae. Tinha o trabalho da Cristina Câmara, que depois eu conheci, que era um trabalho sobre o Lampião da Esquina. Tinha o livro do João Silvério Trevisan, que não é um trabalho acadêmico, não é uma tese, né, não é uma dissertação, é uma obra mais de memórias mesmo, né, de quem viveu determinadas coisas. E só depois, também, já para o final da escrita, é que vem o livro O Além do Carnaval. Então, é isso, era um tema que ninguém trabalhava e que eu tive que fazer um esforço de busca de fontes, até para entender o que poderia significar um movimento homossexual, né? Ou de gays e lésbicas naquele momento. E quando eu entrei em campo, era exatamente o momento em que o movimento já tinha deixado de ser movimento homossexual, já tinha passado por aquele momento em que ele teve o nome estranho de movimento de lésbicas e homossexuais, como se lésbicas não fossem homossexuais. Foi a primeira letrinha que desgarrou. Que desgarrou, é isso. Foi a primeira letrinha que desgarrou ali. E a gente estava no momento em que a letra T, inicialmente como descritivo de travestis, tinha surgido na sigla do movimento. Eu entrei entre o encontro brasileiro
do movimento de Curitiba, que é aquele onde foi fundado a ABGLT, a Associação Brasileira LGBT hoje, que foi fundada em 95, e o ano de 1997, onde ocorreu em São Paulo o 9º Encontro Brasileiro, que era o primeiro encontro brasileiro em que vinham as transexuais. E na época era as transexuais. Transsexualidade era algo que só se pensava do masculino para o feminino. Então esse era o contexto. Então estudos sobre movimento a gente tinha muito pouco. Estudos de gênero e sexualidade, eles existiam, eles tinham a ver muito naquele momento com saúde sexual e reprodutiva. Vamos lembrar que a década de 90 é a década em que a gente começa a ter uma resposta coletiva ao HIV/AIDS. Então, isso significa também estudos sobre o HIV/AIDS. E a gente tinha acabado de ter as conferências de Cairo e de Beijing, que são as conferências das Nações Unidas que permitiam falar em direitos sexuais. Então, falava-se muito em direitos sexuais e reprodutivos. Para a gente ter ideia, o PAGU, que é o núcleo onde eu trabalho, ele tinha sido formalizado pela universidade há 5 anos, quando eu ingressei. Ou seja, mesmo esse processo de institucionalização dos estudos de gênero, ele ainda era um processo muito no início, né? Não era o início dos estudos de gênero, era o início da institucionalização, né? Que já é uma segunda geração de feministas na universidade. A primeira geração de feministas na universidade tem a ver com as pioneiras dos anos 60 e 70, e nos anos 80 e 90 você tem esse processo de institucionalização desses estudos. Então, é nesse contexto que esse trabalho foi feito. Aliás, preciso dizer mais uma coisa. Eu achei muito engraçado, antes da gente conversar hoje, eu dei uma olhada no livro, e aí eu vi que tem um anexo só no livro, porque na dissertação tinha toda uma coisa da descrição dos grupos daquele momento, que está incorporado no livro. Mas aqui, nos anexos, só tem uma coisinha, que são a descrição dos entrevistados, né, todos com nome trocado, e uma coisa que, assim, é um mapa dos encontros financiados pelo Ministério da Saúde no período do AIDS-1. E é impressionante que era bem o comecinho da internet. Então, mesmo para achar dados sobre financiamentos do Ministério, assim, era uma dificuldade. Ou seja, é um outro mundo para fazer pesquisa em relação ao que a gente tem hoje. Em termos de referências, em termos de campo, em termos de acesso à informação, né? Aí sim, claro, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu conheci um outro pesquisador aqui em São Paulo, na história, que era o Cláudio Roberto da Silva, que fez uma dissertação de mestrado muito bacana sobre o Lampião da Esquina, com história oral de vida de 17 pessoas que participaram do conselho do Lampião da Esquina, né? Então, Cláudio se tornou a pessoa mais próxima, era o meu colega mais próximo de pesquisa, alguém da história que pesquisava outro período, que é um querido, mas que era, enfim, era uma pesquisa distante, né, do que eu estava propondo. E aí, eu cheguei na Unicamp, era bem o momento em que estava chegando Judith Butler para a gente. 1997. Estava se começando a ler Butler. Eu lembro que a gente leu num grupo de estudos com muita dificuldade durante 6 meses o Problemas de Gênero, em inglês, e que aí eu achei fantástico. Aquilo tinha tudo a ver com as questões que estavam aparecendo naquele campo de pesquisa. Começava no movimento a ter uma variação de siglas. Então, aquilo que era GLT, quando eu entrei, começou a ter letrinha andando para todo lado, né? Então, tinha LGTT, o B veio depois. Enfim, tudo que você pode imaginar de combinação, inclusive a categoria minorias sexuais, que aparecia no grupo no qual eu fiz campo, que era o Corsa.
Antes da gente entrar um pouco no Corsa, para a gente entrar um pouco melhor e entender também como é que você fez esse seu trabalho, conta pra gente um pouquinho dessas questões teóricas, desse seu arranjo teórico-metodológico que você desenvolveu para mapear o que você está chamando de movimento social, quem são esses atores, né? A antropologia tinha uma série de estudos sobre movimentos sociais, que eu já tinha lido na graduação. Ruth Cardoso, a Eunice Durham, a partir delas, uma moça que foi orientanda da Ruth Cardoso, que é a Ana Maria Doimo, que escreveu sobre movimento popular. Tinha um outro rapaz também, que era um antropólogo, Carlos Nelson dos Santos, que trabalhou com movimentos de moradia no Rio de Janeiro. E esses antropólogos, eles apostavam nos processos que se davam a partir da relação entre vários atores. Tinha um olhar muito, muito focado em quais eram os atores políticos, quais eram as relações que se estabeleciam entre eles. Só que ninguém falava sobre identidades. Quer dizer, na verdade falava, né? Ana Maria Doimo falava do popular. Mas o popular, convenhamos, é uma identidade muito diferente de feminista, ou seja, da identidade da categoria mulher, da categoria negro, né, que são identidades que vão emergindo no momento em que também começa a se esvair essa ideia de povo e do popular, né, e começa a se emergir uma série de outras identidades. E convenhamos que um movimento que se faz representar por uma sigla, que é uma composição complexa de identidades, e que ainda estava num processo em que essas identidades iam para lá, iam para cá, né? Daí chamar sopa de letrinhas, era um prato cheio para pensar essa relação entre identidade com essas teorias a respeito dos atores e das relações que se dão entre eles, né? Porque para a antropologia, identidade não é algo fixo, é algo que se estabelece na relação. Isso são teorias de etnicidade. Então, o que eu usei para montar teoricamente esse trabalho? Esses estudos sobre movimentos sociais da antropologia, teoria de etnicidade e Judith Butler. Por quê? Porque a Butler, ela questionava a identidade do feminismo, né? Ela não tomava a categoria mulher como dado, como identidade do feminismo. Ela pergunta qual é o processo de construção dessa identidade e que exclusões se colocam nesse processo de construção identitária. É bem um momento em que estudos pós-estruturalistas de gênero estão chegando num contexto em que a gente tinha literatura antropológica clássica para lidar. Isso considerando que Ruth Cardoso, Carlos Nelson dos Santos são referências clássicas, né? A Ana Maria Doimo era recente naquele momento, mas hoje também a gente poderia considerar um clássico. A ideia era trabalhar ali com construtos teóricos que fossem leves o suficientes para me permitir acompanhar o trânsito dessas categorias. E foi daí que categorias como conexões ativas, que veio da Ana Maria Doimo, aparecem aí junto com campo e arena, que são categorias que vêm de estudos políticos em pequena escala, da década de 60. O autor é o Mark Schwartz, recuperado pelo Carlos Nelson dos Santos na pesquisa dele. Então, essas são as referências que eu usava naquele momento, né? Conexões ativas era exatamente para botar ênfase nas relações e nos atores. A gente não tinha Madeline Stratton dizendo isso, a gente não tinha teoria ator-rede. Campo e arena é um par conceitual que ajudava a entender um pouquinho os contextos, considerando que campo diz respeito àqueles atores políticos que estão envolvidos nos processos políticos sob estudo, ou seja, aquelas pessoas que estão ativas no campo, construindo a política naquele momento. E a arena são aquelas pessoas que são interessadas no tema. No caso do movimento, naquele momento, é muito diferente de hoje. Naquele momento, estava se dando exatamente
o início do processo de institucionalização dos movimentos sociais, a partir de sua atuação no terceiro setor e com uma aposta política num diálogo socioestatal que vai se ampliar enormemente na década seguinte, mas que naquele momento estava iniciando. E aí, o que a gente tem? O campo, ele era muito mais restrito em relação à arena. E aí a ideia era mapear esses atores que estavam ali e focar nas relações entre eles, pensando que é nessas relações que as identidades são construídas e que um grupo que é mais próximo a determinado ator político, que enfatiza determinada formulação da sigla, tende a usar a formulação daquele ator com o qual ele se identifica, e não a formulação da sigla daquele ator com o qual ele se diferencia. Exemplos: GLS e GLBT. GLBTT a gente encontrava muito entre ativistas, e ativistas que faziam questão da ênfase no T, inclusive. Então, ativistas que tinham muito foco na questão da diversidade interna do movimento. GLS a gente encontrava onde? Entre os atores do mercado. Basta lembrar que aquele também era o momento em que a internet começava a funcionar, isso ainda para pessoas de classe média, né? Não era algo popularizado no Brasil, esse meados dos anos 90, e que havia surgido o primeiro site, hoje em dia seria um portal, que era o Mix Brasil. E o Mix Brasil trabalhava com a ideia de mix e de simpatizante. Então, era uma série de produtos, e depois a Isadora Lins França vai trabalhar com isso muito mais detidamente na dissertação de mestrado dela, mas isso já estava presente no meu campo. Então, quem estava mais próximo aos atores do mercado ia usar a categoria GLS. Quem estava mais próximo dos atores que enfatizavam o movimento ia entrar na sopa de letrinhas. Só que aí, essa sopa de letrinhas, ela também tinha variações, porque alguém mais próximo da BGLT, por exemplo, podia usar uma formulação específica, que era o GLT. Agora, quem era crítico da BGLT, e a BGLT atraiu muitas críticas quando ela foi criada, porque ela tinha uma personalidade jurídica, e havia pessoas que achavam que não tinha que ter uma personalidade jurídica para uma associação nacional do movimento. Então tinha uma série de acusações, porque era uma ONG, coisas que eram daquele contexto. Parte dessas acusações continuam, né, sendo usadas até hoje, mas naquele momento isso tinha uma outra intensidade, porque era o começo disso tudo. Então, alguém que era mais próximo da ABGLT ia usar a formulação mais próxima. É basicamente isso, né? E aí, claro, que você tem, na trajetória do Grupo Corse, que é o grupo a partir do qual eu estudei, tem momentos em que você tem conflito com o mercado, tem momentos em que você tem conflito com a BGLT. Deixa eu pegar um gancho aqui, Rê, e pedir então para você contar para a gente um pouco mais sobre o Corsa, né? Entrar um pouco mais nesse grupo que foi o que você estudou. Então, o Corsa. Corsa é um grupo que nasce assim, um conjunto de rapazes que se conheceram no grupo de psicanálise. De um psicanalista, era o Arnaldo Domingues, que tinha um projeto que se chamava Projeto Etc. e tal, que era psicanálise individual e em grupo. São vários rapazes gays que frequentavam um grupo de psicanálise e que pensaram que tem coisas que é da alçada da psicanálise, tem coisas que são da alçada da cidadania. E o Grupo Corsa era uma sigla: Cidadania, Orgulho, Respeito, Solidariedade e Amor. Era grupo de conscientização e emancipação das minorias sexuais. Vejam, conscientização e emancipação. Ele surge num momento em que o movimento
Eu faço lá, uma das coisas que ficou mais conhecida do Sopa foi essa periodização que eu faço para situar quando é que surge o Corsa, em que contexto. Você tem um primeiro momento do movimento, em que surgem os grupos, que é a década de 70. Você tem um segundo momento, que é marcado pelo HIV/AIDS e pela reação violenta, e também pelo início do processo de redemocratização, que é um período com redução de quantidade de grupos, mas com uma atuação muito intensa na direção da busca por direitos, né? É o período em que tem muita ênfase na atuação do Triângulo Rosa e do Grupo Gay da Bahia. Só que é um período com poucos grupos, porque os grupos ou se desmobilizaram ou foram atuar na prevenção da HIV/AIDS. A gente tem que lembrar que o HIV/AIDS, em princípio, foi chamado de câncer gay ou peste gay. Então, era um contexto muito pesado. Imagina que para as pessoas dentro da, aspas, comunidade homossexual, aquele período era um período de muitos lutos e muitas perdas, como está sendo a pandemia agora para a população em geral. As pessoas contavam que elas iam mais a enterros do que a casamentos, a festas. Então, tem um declínio aí na quantidade de grupos nos anos 80. E os anos 90 é quando isso começa a ressurgir. E na medida em que começa a ressurgir, o Corsa é um desses grupos que estão ressurgindo. Então, falar em conscientização e emancipação tem a ver com isso. E esse grupo, na época em que eu o conheci, ele já tinha uma sede emprestada onde ele se reunia, que era de uma ONG AIDS, na Santa Cecília. É um bairro aqui do centro de São Paulo. É um bairro vizinho à República, que é o bairro onde estão situados os bares e boates mais antigos do chamado gueto gay de São Paulo. E aí, essa sede era numa ONG chamada Associação para a Prevenção e Tratamento da AIDS, a APTA. E as reuniões do Corsa sempre foram aos sábados, no finalzinho da tarde. Então se fazia reunião e depois eles imprimiam umas filipetas. Eu não sei se vocês têm noção do que é uma filipeta. É como se fosse um flyer de boate feito na Xerox. Panfleto. Mas é bem estreitinho, assim, que é para dar mais na folha, sabe? Então, eles pegavam essas filipetas e iam distribuir lá no gueto, na República. E eles chamavam isso de arrastão. Então, esse era um meio de comunicação para chamar pessoas para a reunião de um grupo. E não faz muito tempo, gente. Aí, esse grupo, então, que começou nessa sala de terapia e que fazia suas reuniões na sala de uma ONG AIDS, ele começou a atuar. E no que ele começou a atuar, outros grupos estavam começando a atuar também. E ele começa a circular, né? Eu me lembro da gente, em 98, por exemplo, ter ido para uma reunião sobre candidatura GLT no Rio de Janeiro. Era isso, era um planejamento de lançamento de candidaturas. Quando eu entrei em campo, em São Paulo a gente tinha um primeiro candidato gay, que era o Elias Lilican, que era do CAEUSP, Centro Acadêmico de Estudos Homoeróticos da USP. Até a categoria homoerotismo mesmo, né, que era uma categoria que tinha a ver com o Jurandir Freire Costa, que tinha escrito A Face e o Verso e a Inocência e o Vício naquele período. Então, enfim, tem tudo a ver com um contexto intelectual muito recente do ressurgimento de debates sobre homossexualidade e sobre o ressurgimento em maior número de movimentos, né? O que eu chamei na dissertação de reflorescimento do movimento, que tinha a ver com relações com o Estado, tinha a ver com a possibilidade de tornar-se ONG. E toda a atenção no movimento se dava a partir de acusações que tinham a ver com ser ONG, com receber financiamentos, que se aplicavam à BGLT como rede e a outras ONGs. As tensões eram muito grandes, era um contexto de muito conflito, porque se falava da possibilidade de fazer ativismo de modo profissionalizado. Você não só estava voltando a ter ativismo, como esse ativismo
podia se tentar fazer de modo profissional. Uhum. Até uma demanda dos editais, para você conseguir prestar contas, né? Assim, Sim. As acusações dentro do movimento eram muito fortes. E eram acusações assim, de tal grupo quer ganhar dinheiro, e essa possibilidade, né, de atuar com projetos era muita tensão. E era um cenário de muito conflito. Né? Um dos aprendizados de campo, para mim, foi como escrever uma etnografia muito permeada por conflitos. Isso foi muito difícil para mim naquele contexto. E é isso, né? Você tem vários atores, você tem o mercado emergindo, as primeiras paradas surgem nesse momento, você tem todas as reuniões para as paradas, você tem a emergência das redes, porque assim, a BGLT era uma rede nacional, mas quando eu saí de campo, estavam surgindo outras redes, né? Por exemplo, a ANTRA surgiu em 2000, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Você tem, logo depois, o surgimento de redes específicas de lésbicas. E aí tem os encontros específicos, né? Encontros específicos de travestis, encontros específicos de lésbicas, inclusive os SENALES, né? Os Seminários Nacionais de Lésbicas, que reconfiguram todo o movimento lésbico, eles surgem também nesse período. Então é um contexto de muitas transformações e de muita criação de coisas que vão influenciar tudo que a gente tem até hoje, né? E esse período que hoje a gente diz que é um período de institucionalização e de cidadanização de LGBTs. E é justamente esses conflitos, essas várias linhas atravessando, né, o Estado, o mercado, conflitos internos aos movimentos, às organizações e entre organizações de diferentes formas de fazer política, influências internacionais também, que gera esse processo que você vai falar de configuração e reconfiguração dessas identidades, né? Essa multiplicação nessa sopa de letrinhas. Sim, porque lá pelas tantas o Corsa se envolve na organização da parada e quando chega na segunda parada tem um evento Gay Games fora do Brasil, foi em Amsterdã, e aí algumas pessoas vão e fazem contato com organizadores de parada de outros países. Então tinha a Interpride, que era uma associação internacional de organizadores de orgulho, e aí eles voltam com a sigla GLBT. E aí não tinha B no movimento. Quer dizer, B havia. Né? Haviam ativistas bissexuais, eu mesma me identificava dessa maneira, mas não havia uma discussão a respeito do acolhimento de bissexuais. E o T era de transgêneros. E na época a reação foi super tensa, né? Trans o quê? Transgênicos? E mesmo bissexuais, quando chegou em 2003, no Encontro Nacional do Movimento, votou-se pela retirada do B. Isso eu já não estava mais em campo, Sopa de Letrinha já tinha sido publicado, não precisei passar pelo relato desse momento. Mas é isso, é esse momento em que o Estado ele começa a produzir ações políticas, não era uma política pública ainda, porque as políticas públicas daquele momento são políticas públicas para HSH, homens que fazem sexo com homens, e elas estão restritas às políticas de prevenção ao HIV/AIDS. É na década de 2000 que a gente começa a ter política pública para além disso, certo? Então eu já não estava mais em campo, mas o Estado já atuava nessa direção que eu gosto de brincar, né? De dizer quem é você e o que você precisa, né? E os atores no movimento vão se colocar nessa tarefa, né? De disputar quem são os sujeitos políticos que são viáveis de serem levados para a demanda de políticas públicas. A história dos bissexuais aí é um capítulo à parte nisso, né? Eu não escrevi a respeito. Tem uma dissertação de mestrado no Rio de Janeiro, da Maria Leão, que é bem interessante, ela recupera um pouco. Eu fui entrevistada nessa pesquisa, não é uma pesquisa que eu escrevi, mas bissexuais, por exemplo, era um sujeito político não viável, porque ele conseguia ser invadido por outros sujeitos políticos. Ele não tinha especificidade, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Mas é o que aconteceu naquele momento. Ele não tinha especificidades suficientes para se sustentar nesse contexto político.
Isso depois, já não estava mais em campo. Havia vaga para bissexuais em conferências ou em conselhos de políticas públicas e elas eram ocupadas por ativistas reconhecidos historicamente como gays ou lésbicas, e eles diziam assim, prova que eu não sou. É um pouco nesse ambiente, né, de disputa por se fazer representar e por ter acesso a ter espaço de enunciação mesmo de suas demandas. É disso que a gente está falando. E os conflitos todos que eu presenciei tinham a ver com isso. Rê, eu queria ouvir um pouco da Regina agora. O que a Regina olha para trás para esse trabalho e repensa, ao mesmo tempo, como é que ela vê também as reverberações que esse trabalho, que se tornou um clássico, tiveram por aí. Um pouco como você olha para trás e como é que você olha para agora e para frente. Depois disso, teve um doutorado. Meu doutorado foi ainda pensando essa relação entre sujeitos políticos para os quais se dirige uma política pública e o Estado, mas olhando para um sujeito político específico, lésbicas, e como é que seriam as lésbicas de carne e osso, né? Aquelas para as quais se volta a política pública. Então, eu já estava começando a olhar, continuava de certa maneira, né, num processo de questionamento da produção das identidades, porque é isso, né, para cada relação que havia lá no Sopa de Letrinhas, para cada relação que havia e que priorizava uma sigla ou outra, havia aí também exclusão ou inclusão de sujeitos políticos. Então, essa questão dos sujeitos, das identidades, das inclusões, das exclusões, marcaram meu mestrado e o meu doutorado. Eram questões importantes num período em que a gente podia ter política pública e podia ter a expectativa de obtenção de direitos na arena política. É estranho pensar nesse momento como um momento que já passou, né? É estranho olhar para esse momento da produção de políticas públicas, esse momento em que o movimento se volta para ocupar vagas no legislativo, que procura fazer incidência política junto ao executivo e ao legislativo e ao judiciário como um momento que, de alguma maneira, já passou. Então, o mestrado e o doutorado tiveram a ver com isso. Depois eu comecei a trabalhar com produção de conhecimento e eu comecei a pensar todos esses processos que aconteceram com relação ao movimento, como eles também estavam acontecendo no âmbito da universidade e da produção de conhecimento. As coisas que eu tenho publicado de 2013 para cá, elas têm um pouco esse perfil. E tem também o perfil de pensar, a partir de um conceito, na verdade, que é o de enquadramentos, como é que se coproduzem, né? E aí tem muito diálogo com o teu trabalho, como é que se coproduzem, né, entre as universidades, os pesquisadores e os ativistas, aqueles que são os modos pelos quais o movimento vai recortar suas bandeiras de luta e suas formas de delimitar pelo que lutar e como lutar. Então, isso tem a ver com o que eu estou fazendo hoje. Acabei de mandar para uma revista, deve estar saindo no mês que vem ou no próximo, um artigo que foi escrito com Iris Neri do Carmo e com a Stephanie Lima, pensando as trajetórias do movimento feminista, do movimento negro e do movimento LGBT, e como é que a gente pode pensar essa produção de enquadramentos na mesma direção que a Sônia Alvarez tem pensado um pouco processos de centramento como produção de uma identidade estável, isso na década de 70 e 80, descentramento, que é esse período do Sopa de Letrinhas, que é esse período em que você tem que dizer, adjetivar, né? Então são feministas negras, feministas indígenas, feministas quilombolas, ribeirinhas, idosas, negras, lésbicas e por aí vai, e tudo isso multiplicado pela quantidade de siglas do movimento LGBT. Esse é o momento do descentramento, e a gente teria para ela um momento que é de side streaming agora, né? Que você tem uma convivência de formas mais tradicionais
de movimento mais institucionalizadas e de estratégias mais institucionais também, com isso tudo que a gente conhece muito bem, né, que tem a ver com o uso da internet, do artivismo, da valorização da autonomia. E o que eu tenho dito, começo a dizer nesse artigo e vou dizer de modo mais direto, num capítulo de um livro, né, que está para ser lançado também este ano pela editora da Unicamp, no qual você também, Thiago, tem um capítulo, é que a gente tem um movimento pendular nesse movimento, e esse movimento pendular ele atravessa outros movimentos também, mas vamos falar do movimento LGBT. Ele tem momentos em que a gente está mais próximo de uma ênfase na experiência, momentos em que a gente está mais próximo de uma ênfase nas identidades, pensando identidades aí, não como algo que é essencial, que é descritivo, né? Porque uma das coisas é curioso demais, né, que o meu trabalho tenha partido de uma leitura de Judith Butler antes dela ser traduzida, e que algumas pessoas tenham, porque eu falo em identidade, tenham dito que teria uma perspectiva identitária no meu trabalho. Quando eu estou falando em identidade, eu estou falando nesse processo político de negociação entre diferentes numa esfera política, que você tem que estabelecer prioridade, né? Então, é isso que eu estou chamando de identidade, falando de processo de produção de identidade coletiva em movimento social institucionalizado. No momento em que a gente está agora, a gente tem algo que é diferente disso, que está muito mais próximo das experiências. O título desse capítulo de livro é de homossexuais a LGBTQIA+. E o LGBTQIA+, ele é muito interessante, porque o A é uma categoria que jamais estaria numa sigla de movimento se não fosse um momento em que se valoriza as experiências e não as identidades políticas. Se a gente fosse botar o A, aquela prova que se fazia de as especificidades para a política pública, ia ser uma discussão que ia excluir as pessoas e que não manteria o A ali. Então, com base nesse tipo de raciocínio, que eu tenho dito que a gente está num primado hoje muito mais da experiência do que das identidades. Para a gente não dizer que é uma... mas para que essa diferença, né? Do ponto de vista político, isso faz uma diferença sim. Porque na hora que você vai montar as mandatas coletivas, por exemplo, que é uma das formas de intervenção na política hoje, que tem a ver com um contexto de muita desilusão com a política institucional e com a política eleitoral, você compõe coalizões com base em múltiplas experiências, e experiências que são lidas como interligadas a processos que são estruturais, a relações sociais de poder que são estruturais, né? Então, o sexismo, a cis-heteronormatividade, o racismo. Então, as pessoas entendem essa estrutura moldando a sua, ou condicionando, ou produzindo a sua experiência. Mas isso tem muito a ver também, a gente não pode deixar de dizer, com todo o processo de popularização e de enegrecimento das universidades, né? Isso vai fazer muita diferença no modo como que teorias vão ser valorizadas. Isso tem muito a ver com a importância que se dá hoje para os feminismos negros e para as teorias interseccionais, para as teorias pós-coloniais e decoloniais também. Uhum. E para o modo como isso é levado para os movimentos. É isso, você pode estudar uma coisa na universidade hoje, levar para um debate no Facebook, mas também você pode levar para a batalha de rima. Então você tem outros espaços pedagógicos sendo criados, então tem gente que diz assim, mas os movimentos hoje, eles são muito fugazes, eles não têm espaços de formação política. Bem, peraí. Não tem espaço de formação política para quem não for olhar para quais espaços de formação política são esses. E para quem constrói uma história meio falsa dos movimentos. Sim. Mas, Thiago, a gente tem que lidar com essas coisas, né? Com ideias muito... Quer dizer, a gente tem de lidar, não.
nós lidamos, né, na universidade com muitas formas de olhar para os movimentos sociais. E algumas dessas formas são bem essencializadas, né? Essencializam o que é um movimento social. Então, se a gente for olhar para os movimentos sociais de modo não essencializado, a gente vai ver que tem muita ação política que não se denomina movimento social, mas que a gente poderia olhar com teoria de movimentos sociais para elas, e que, se a gente for pensar nas várias iniciativas às quais uma pessoa vai se juntando, por mais fugazes que elas sejam, ao longo do tempo. E se a gente olhar para espaços pedagógicos, como batalhas de rima, por exemplo, ou debates no Facebook, a gente vai entender que tem sim uma continuidade e um processo formativo aí. Né? E quando eu falo em experiência, eu falo numa forma de criar aí coalizões e de procurar reencantar a política num contexto em que essa política foi muito desencantada. Então, você fazer que o sujeito entenda que aquilo que ele vive no cotidiano tem a ver com tal estrutura de poder e que aquele candidato está se propondo a intervir nessa estrutura de poder e em outras, e que ele está aliado a outros candidatos tão preocupados com outras estruturas de poder, é uma forma importante de procurar reencantar a política, do meu ponto de vista. Então, é por isso que eu estou olhando para essas categorias, para a gente não jogar água, beber do banho, tudo isso fora de uma vez só. Claro que o conservadorismo, o fascismo e que movimentos e atores sociais muito bem articulados politicamente de direita, eles estão presentes no cenário? Estão, mas a gente também não pode, essencializando o que é movimento social, deixar de olhar tanto para os movimentos à direita, quanto para os movimentos que a gente tem acontecendo no campo democrático, digamos assim. Você sente que faltou algo que eu não te perguntei, que você queria falar? Não, tem uma coisa que eu queria falar só, que vem um pouco vem junto com essa questão da crítica ao identitário, mas é uma crítica que vem de outro lugar, porque teve uma época em que a categoria identidade era um palavrão. Para antropólogo, não. Para antropólogo, olhar para a produção de identidade é uma forma de olhar para relações sociais, porque é por meio das relações que as identidades se constituem. Mas tem um outro uso que é feito no campo das esquerdas, e que é um uso que eu gostaria de usar essas últimas palavras para dizer o quanto ele é injusto. A gente está gravando isso aqui às vésperas do orgulho LGBT, e num momento em que a gente está no meio de uma campanha das vidas negras importam. Para algumas pessoas, esses são dois temas identitários. E eu queria dizer só o seguinte: será que é identitário falar em LGBT quando um governo que coloca seriamente em risco a democracia de um país e a vida das pessoas se elegeu com base em distorções, e na criação de pânicos morais relacionados à sexualidade, como o factoide do kit gay? Será que é identitário falar em negro quando a gente sabe que não vai haver democracia no Brasil enquanto nós não nos livrarmos dos resquícios desse nosso passado escravista, que não é tão passado assim? Então, já que a gente está nesses tempos que mexem tanto com a gente, eu queria deixar essas questões para finalizar a nossa conversa e agradecer enormemente a oportunidade de fazer esse papo, Thiago, e agradecer também enormemente as pessoas que se interessaram em saber um pouquinho mais sobre esse trabalho produzido há 18 anos atrás. Ele foi defendido como dissertação de mestrado. Eu que tenho muito a te agradecer, não só por esse papo, assim, por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é bem corrido, pra estar aqui conversando comigo, como pelas nossas várias parcerias na vida, que tem sido, assim, uma felicidade pra mim ter te encontrado nesse caminho pra gente construir essas várias coisas juntos. Inclusive aqui no Larvas, que você é uma parceira nossa, liderando aí uma das linhas dos nossos episódios. Obrigado. E obrigado também por essa fala no final, assim, acho que é uma reflexão muito potente.
foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.